Bom, em Minas Gerais o caso é mais grave do que parece. Primeiro que o nosso estado, na minha opinião, é um dos estados que tem o maior número de subnotificações dos casos de coronavírus. Até mesmo porque eu não vejo o estado com uma boa prática das amostragens, das testagens. O estado faz em torno de 1.500 amostragens, então é muito, digamos assim, muito superficial você afirmar qual que é o tamanho exato da pandemia em Minas Gerais. Qual que é o outro problema que muito nos preocupa? O fato de ter um aumento de quase 400% das mortes derivadas de doenças respiratórias comparado com o mesmo período do ano passado. Então, não precisa ser nenhum cientista, nenhum especialista para saber que tem alguma coisa errada nesse sentido. A própria Fiocruz já tem apontado que os óbitos, por esse motivo, né, que são as SARS, as doenças respiratórias, têm uma relação direta com a questão do Covid-19. Então, ontem, na Assembleia, eu fiz uma fala para o conjunto dos parlamentares, porque aqui em Minas Gerais, você desculpa eu estar me alongando, mas só para contextualizar, aqui em Minas Gerais o governador já sinaliza com um programa para flexibilizar o funcionamento do comércio. E com esses dados, com essas subnotificações, com essa ausência de um diagnóstico mais concreto, né, sobre a real situação de Minas Gerais, é muito, muito preocupante o que pode vir a acontecer. Quando o governador fala que Minas tem um dos menores números, é menor número talvez no esforço dos prefeitos, especialmente das grandes cidades, que continuam mantendo aí o isolamento, a exemplo do prefeito da capital, que tem sido rigoroso na questão do isolamento, e também, claro, que ele vai falar que tem um número baixo no sentido vamos chamar assim, dos óbitos, das confirmações de contaminação e dos óbitos, associando, usando também a subnotificação. Então, eu acho que é muito arriscado. Eu sempre me recordo da fala do prefeito de Milão, né? Quando na Itália resolveu fazer a flexibilização e depois veio a público pedir perdão porque tomou uma atitude, uma decisão no momento errado. Deputado, quando o senhor olha o mapa dos casos, onde é que os casos estão acontecendo? Pelo menos os que vocês sabem em Minas. Tem alguma região específica ou não? Na verdade, a gente tem as incidências muito dispersas por todo o estado. É evidente que, por você ter um contingente populacional maior na região metropolitana, você acaba tendo um número mais elevado. A outra curiosidade, Luiz, é que quando você percebe que o monitoramento, vamos falar assim, que o governo informa diariamente dos casos de Covid, tem chamado a atenção os números de óbito em Minas. 2 casos, 3 casos, 2 casos, 3 casos. Então, mantém uma regularidade de 2, 3, 2, 3, 2, 3, que é um negócio que todo mundo fica curioso. A gente sabe que a contaminação ela tem aí uma curva exponencial quando ela tende a caminhar para o seu pico, né? Então, é muito curioso, que é diferente de outros estados e outros lugares onde as pessoas também fazem o monitoramento da contaminação. E isso está chamando a atenção. A população já começa a discutir isso em rede social, até mesmo na imprensa, falando, mas peraí, Minas Gerais tem número absoluto, né, de casos de contaminado e também de óbito, 3, 3, 3, 2, 3, 3. Como que é isso? Então, eu estou muito preocupado. Eu acho que Minas Gerais pode ser um estado que, se não tomar as providências adequadas, por orientação da ciência, por orientação, sabe, dos especialistas, com muita prudência, Minas Gerais poderá amargar um caos. Eu não estou sendo nenhum profeta do apocalipse. A gente está usando como referência aqueles lugares, estados, países, onde as medidas que foram adotadas foram medidas muito flexíveis com relação ao enfrentamento à pandemia. Então, é só olhar a história, é só olhar as experiências que têm ocorrido, onde a doença tem sido mais grave, que a gente sabe onde que Minas pode chegar se não tomar cuidado. Então, ontem eu fiz uma fala para os deputados, porque quando o governador anunciou que quer iniciar a flexibilização do comércio, está criando um programa para isso, ele não ouviu a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ele não ouviu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Até onde eu sei, também não ouviu o Ministério Público. Quem ele ouviu? A Federação das Indústrias do Estado. Ok, evidente que precisam ser ouvidos. Evidente que em algum momento a gente vai ter que discutir mesmo flexibilização, como é que vai voltar na normalidade. Mas já que a Fiocruz está dizendo que tende a aumentar em 5 vezes o número de mortes por coronavírus no Brasil como um todo, e já que em Minas Gerais há uma suspeita de ser o estado com maior subnotificação, como eu citei aqui, as doenças respiratórias estão afetando
400% a mais do que no ano passado. Só para você ter uma ideia, esse ano já morreram em Minas Gerais mais de 400 pessoas por problema de doenças respiratórias. Se você olha o número de óbitos por Covid, não, olha só, nós estamos muito bem. Mas quando você olha o que aumentou em termos de contaminação, doença respiratória e óbito, é um negócio muito alarmante. Igual eu falei no início da nossa entrevista, não precisa ser nenhum cientista para saber que tem coisa errada aqui. As pessoas estão morrendo no hospital ou estão morrendo em casa, de SRAG, que eles chamam, né? A síndrome. O senhor sabe? A maioria está morrendo em hospitais, porque aí nos laudos de óbito vem a questão da doença respiratória. Nós tivemos um caso aqui no início da pandemia que chamou muita atenção e teve repercussão na imprensa e virou até objeto de investigação da polícia. Aqui no bairro, em Belo Horizonte, Barreiro, um estabelecimento funerário recebeu de maneira atípica quase 70 corpos, e a maioria desses corpos mortos por causa da questão de doenças respiratórias. E chamou tanta atenção que virou inquérito policial aqui, circulou boletim da polícia informando. Então, veja que foi no comecinho da pandemia. Receberam 70 corpos e a maioria a óbito por doenças respiratórias. O senhor sabe que consequência que isso foi há algumas semanas? Como que avançou essa investigação? Ainda não tivemos o retorno do resultado, né, desse inquérito policial, mas a polícia havia aberto o inquérito. É até bom a provocação que eu acho que a gente precisa atualizar, né, pedir informações do que, qual conclusão se chegou com relação a essa denúncia. E teve uma repercussão muito grande aqui, o Estado ficou todo alarmado com essa notícia. E vejo que mesmo diante disso, o governo do Estado insiste, né, em adoção de medidas aí, cara, que, sinceramente, nós podemos ter aqui uma tragédia. O deputado, a testagem foi o caminho escolhido pela Alemanha, pela Coreia do Sul. O senhor está me dizendo que o número de testes é bem pequeno em Minas. É falta de dinheiro, falta de vontade política. É falta de vontade política de estabelecer isso como uma prioridade. Eu tenho criticado o governo de Minas porque, assim como eu tenho criticado as atitudes do presidente Jair Bolsonaro, que até então, vamos chamar assim, tinha um freio de arrumação no Bolsonaro, que era o ex-ministro Mandetta, né? Também tem alguma crítica ao Mandetta, mas eu acho que ali ele era um cara um pouco mais lúcido dentro do staff do presidente. E por ser tão lúcido, acabou caindo, né? E o presidente quer impor isso, reabrir, pôr tudo para funcionar normalmente. E o governador de Minas Gerais é um governador que faz coro com o governo Bolsonaro em todas as suas medidas e atitudes. Tanto que nas cartas que os governadores têm assinado, a primeira carta, né, quando no início da pandemia, e as medidas que os estados têm adotado, estas sim, eu estou considerando elas mais propositivas, mais firmes, de maneira geral. O governador de Minas e o de Rondônia foram os únicos que não assinaram aquele primeiro documento. Esse segundo documento, em defesa da democracia, das instituições, o governador de Minas também não assina. E Minas não está tendo contrapartida para que justificasse esse tipo de comportamento do gestor mineiro, né? Olha, não, o Minas Gerais está recebendo milhões de recursos, está tendo uma atenção especial do governo federal. Não tem nada disso, não tem recurso chegando. Recurso que nós tivemos... O senhor diria que é uma identidade ideológica entre o Partido Novo e o Zema e o Bolsonaro? Não é uma questão de dinheiro? Quando, no início da pandemia, a Assembleia autorizou a abertura de crédito especial e remanejamento de 260 milhões no orçamento do Estado e também o remanejamento das emendas parlamentares na ordem de 300 milhões para as ações de enfrentamento ao Covid-19. E quando decretamos aí o estado, reconhecemos o estado de calamidade em Minas Gerais, o governador passa a ter aí a possibilidade de remanejamento dos recursos orçamentários da melhor maneira para poder fazer o enfrentamento. Então, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de prioridade e de programa político, né? Quando o governador, no ano passado, tem uma fala do governador Romeu Zema que me chamou muita atenção, onde ele dizia que ele tinha 90% de identidade com o governo Jair Bolsonaro. E depois, posteriormente, veio dizer que o problema da Constituição é que garantia muito direito, pouco dever para o cidadão. Então, eu não sei se eu posso afirmar que o Partido Novo, tirando o aspecto econômico, que aí sim, na questão liberal, eles têm muita identidade, mas nos outros aspectos, eu estou chegando ao ponto de dizer que o Zema tem mais identidade ainda do que o próprio Novo com o Jair Bolsonaro. E é o único estado governado pelo Partido Novo. Então, se eles queriam fazer Minas Gerais de uma vitrine, quero dizer que a vitrine da loja não está legal, não. Está sujo, o vidro está quebrando e não tem muito produto para as pessoas poderem ver que vale a pena adquirir.
Como é que está o interior? Porque Minas é aquele estado gigante, né? Tem muitos municípios, é o estado que tem mais municípios no Brasil. O senhor sabe se tem prefeitos que já abriram as suas cidades? Infelizmente, Luiz Carlos, infelizmente. Hoje devemos ter em torno de 100, 150 cidades, de 853 municípios, que a gente sabe que está instituindo o funcionamento. Houve uma recomendação do Ministério Público, uma posição do Ministério Público, que dizia o seguinte: se o gestor quiser abrir, ele teria que apontar todas as condições para essa abertura e de que maneira. Qual o número de leitos hospitalares disponível, qual que é a taxa de ocupação desses leitos, qual o número de leitos de unidade de terapia intensiva, a taxa de ocupação média, o número de respiradores. Então, quer dizer, o próprio MP tem ajudado muito a criar, já que ficou a cargo do gestor municipal a possibilidade de autonomia de definir reabrir ou não. O governador Zema deu essa permissão aos gestores municipais. O Ministério Público, então, estabeleceu um conjunto, vamos chamar assim, de regras, né, que requisitos têm que ser cumpridos pelo gestor local para essa reabertura. Como Minas Gerais tem muito município de baixa densidade populacional, são os municípios pequenos, de 5 mil, 6 mil habitantes, a gente entende que talvez isso tenha ajudado, tenha colaborado para a gente não ter a ramificação do vírus de uma maneira mais no território todo, né? Então, a gente tem ele ainda apontado em alguns municípios, especialmente os médios e grandes municípios. Finalmente, eu sei que na pandemia, assim como o senhor, a gente fica preso, né? Dá uma sensação até de não ter como enfrentar isso, mas que tipo de medida que o senhor e a bancada do PT e a oposição ao Zema estão tomando na Assembleia para garantir que essa pandemia não passe por Minas, causando muitas mortes, mas que fique como aconteceu na ditadura militar? O senhor é muito jovem, não viveu isso, mas tivemos aquela grande epidemia de meningite que ficou escondida pela censura. Na época havia censura, e me parece que agora essa subnotificação assumiu o papel de uma nova forma de censura. Quer dizer, eu faço de conta que eu não vejo o problema, eu testo pouco, eu alego que não tenho condição de testar e passo. O que vocês estão fazendo na Assembleia? Desde o início da pandemia, a Assembleia ela tem apresentado um conjunto de propostas, né, de enfrentamento ao Covid. No início, para você ter uma ideia, nós tivemos aí cerca de 150 projetos apresentados aos parlamentares, nós somos 77 deputados, com relação direta ao Covid. Nós fizemos um condensado, vamos chamar assim, um compilado, um projetão, que a gente chama de projetão, que conseguiu incorporar as principais propostas, que respeitasse a constitucionalidade, né, as prerrogativas do Poder Legislativo, não entrasse em competência do Executivo. E aí a gente conseguiu apresentar uma matéria interessante, uma matéria que fala da possibilidade de suspensão de cobrança de tarifa, que fala da possibilidade de abertura de crédito especial pelo BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, para os pequenos e médios empresários, a possibilidade de criação de um auxílio financeiro nos moldes do que o Congresso aprovou, que consiga atingir aí os catadores de material reciclável, os pequenos agricultores, né? Esse setor também que acaba sendo muito afetado. O monitoramento, a exigência que o Estado faça, preste informação, tanto da aplicação dos recursos quanto dos resultados, periodicamente para a Assembleia Legislativa, para esse acompanhamento. Enfim, foi um projeto interessante. Veja que tem assembleias, me parece que a própria Assembleia de São Paulo ainda está colhendo propostas para apresentar um projeto. Em Minas foi muito rápido. E eu estou falando de um negócio que já tem quase um mês que nós aprovamos. Eu, pessoalmente, individualmente, tenho apresentado outras matérias, né? Eu tenho apresentado, por exemplo, proposta para que o profissional de saúde que atua diretamente no tratamento ao Covid possa receber o teto da insalubridade, 40%, que Minas Gerais hoje não paga. Que o profissional que venha fatalmente a óbito em decorrência do Covid, que possa os seus dependentes receberem a pensão integral por morte, não 70%, que foi a média a partir da reforma da Previdência. Nós temos proposta aqui de suspensão de cobrança do consignado para o servidor. Então, assim, tem muita coisa. A Assembleia de Minas ela tem produzido muito. Ontem mesmo nós aprovamos um projeto aqui, no colega deputado, da possibilidade de disponibilizar os resultados de exames realizados pelo Sistema Estadual de Saúde de maneira online, como é feito em alguns laboratórios particulares, né? Para as pessoas não terem que circular tanto. E aprovamos um projeto que, para circular em Minas Gerais,
para você adentrar em qualquer estabelecimento público ou privado, para você adentrar um coletivo, transporte público, tem que ter a máscara. Se não tiver máscara, você não pode circular nesse espaço. Então, acho que a gente está tentando aí, fazer o que é possível. Eu volto a dizer, constitucionalmente, a gente tem muita limitação, do ponto de vista de possibilidade legislativa. O Brasil, ele é engraçado, né? Ele não é igual, por exemplo, os Estados Unidos, que os estados têm muita independência e autonomia legislativa, né? Os caras falam de questão penal, de questão criminal, pena de morte, liberação de droga, quer dizer, eles têm muita competência legislativa. E isso ficou muito concentrado no Congresso Nacional, alguma coisa residual para as câmaras municipais e Estado. Mas dentro daquilo que nos compete é possível, eu acho que a produção da Assembleia aqui em Minas ela tem sido bem positiva. E isso sempre acontece, sabe, Luiz? Porque na ausência de um governo que seja proativo, que tenha visão, que consiga ser propositivo, sempre que o Poder Legislativo tem essa capacidade, ele consegue, de alguma maneira, compensar a ausência, no caso, do gestor para matérias importantes. E a gente tem feito isso aqui. Provocação ao Ministério Público para descobrir o que está acontecendo de fato em Minas. Já houve? Sim, o Ministério Público também ele tem pedido informações sobre esses casos de subnotificação aqui. O Ministério Público de Minas Gerais tem feito um trabalho muito importante, sabe? O próprio Poder Judiciário também em Minas Gerais. Vou te dar um exemplo, lembrando aqui, né, do Poder Judiciário. Nós apresentamos, o governador Zema queria voltar às atividades escolares, dizia que seria de maneira remota, né? Mas mais diretores e alguns profissionais de manutenção voltariam a circular nas escolas. E as escolas estariam abertas para poder receber pais que quisessem ter algum tipo de atendimento. Nós entramos com uma representação no Ministério Público, o sindicato também dos professores ingressou com uma ação e a Justiça concedeu liminar, suspendendo a decisão do Estado de voltar a essas atividades, porque não restou comprovado que as condições de segurança estavam estabelecidas. Então, é importante destacar também essa atuação que nós tivemos. E da questão das notificações, sim, o Ministério Público também tem solicitado informação muito em cima dessa apresentação que nós fizemos, desse levantamento que nós fizemos dos números de casos de contaminação por doença respiratória e óbito comparado ao mesmo período do ano passado.